Muito boa noite, amigos internautas. Boa noite, Laci. Oi, boa noite, Stanley. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite para essa palestra, por nos auxiliar no nosso trabalho de divulgação. Muito obrigado mesmo. Um abraço aí para os nossos amigos internautas que já estão conosco aqui. Já se manifestaram aqui, ó. A Mestra está conosco aqui. Cláudia Noronha também já se manifestou. O pessoal já vai chegando aqui. Eu já vou iniciar, né, com a permissão de Deus, a nossa prece, para te passar a palavra e a gente iniciar no conteúdo, né, que nós, afinal de contas, nós estamos reunidos aqui hoje, nessa noite, para isso. Aliás, é a última noite, né? Última terça-feira do ano de 2021, nossa última transmissão de 2021. Agora é só 2022, viu, gente? Então vamos fazer uma Só ano prece que vem. agradecendo a Deus por todas as oportunidades desse ano de muitos desafios, de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. Que nós tenhamos a gratidão em nossos corações por todas as bênçãos recebidas. Sabemos que Deus, em toda a sua grandeza, sabedoria, amor e justiça, sempre deseja o melhor para as nossas vidas. Embora nós muitas vezes não consigamos entender a vontade dele, que às vezes difere da nossa. Que nós saibamos encher os nossos corações de humildade, as nossas mentes de compreensão, para entender o que o caminho está pedindo para que nós façamos de nossas vidas. Obrigado, Mestre, esteja conosco hoje, agora e sempre. Ok, Laci? Então vou te passando a palavra, né? Lá pelas 9 horas eu retorno para a gente poder fazer o encerramento, tudo bem? Perfeitamente. Deus te abençoe aí, meu irmão. Amém, todos nós, né? Então, mais uma vez, é com muita alegria que nós estamos mantendo contato novamente, né, com o nosso querido Grupo Espírita Lares Unidos, em Sabará, esta oportunidade de falar do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, é com muita alegria que, mais uma vez, nós abraçamos essa oportunidade, porque, antes de mais nada, é a oportunidade que nós temos de estudar, de buscar compreender melhor o Evangelho, esse roteiro de luz, de paz, de harmonia que o Cristo nos trouxe há cerca de 2000 anos e que sempre nos consola, nos conforta, principalmente nos momentos em que aqueles valores que outrora nós julgamos e Deus não nos ama menos por isso, em absoluto, né? Mas que em outros momentos nós julgamos como se fossem imperecíveis, duradouros, mas em determinados momentos das nossas vidas, né, seja no campo afetivo, profissional, familiar, não importa, em algum estilo de relação da nossa vida, nós acabamos por perceber que a situação então não era bem aquela. Então o Evangelho representa esse momento de consolo, de conforto para nós, no instante em que nós nos sentimos desconsolados, desamparados. Então, por isso que o Cristo, ele afirma no Evangelho, né, lá no diálogo dele na residência de Zaqueu, no término do diálogo, ele fala assim para nós que ele não veio pelos que têm saúde, ele veio pelos doentes, ou seja, ele veio por aqueles que estão no caminho equivocado da vida. Ou seja, quando nós chegamos numa situação assim, significa que a matéria ela não foi deixada totalmente de lado, porque ela é importante, ela faz parte da natureza divina, ela é importante para a evolução do espírito, nesse contato, então, com a matéria e com as várias situações que derivam daí. Então, a questão está na forma de enxergar, na forma de agir, na forma de compreender. Então, nós temos várias situações na nossa vida em que nós experimentamos uma separação, nós experimentamos um desatamento.
E o espírito, estando reencarnado ou desencarnado, ele experimenta essa outra situação também, que representa um desafio, representa uma oportunidade de descoberta de valores que já existiam no ser, mas que não eram utilizados, porque não havia oportunidade da sua utilização. É como na parábola da candeia, ao invés da candeia estar em um ponto estratégico, onde a sua luz possa atingir vários pontos, ela é colocada embaixo do alqueire. Então, quando surge uma oportunidade para a utilização em situação diferente, isso representa um desafio. Isso representa, não é o término de uma caminhada, em absoluto, é um recomeço. Nós estamos também no final de um ano, no final de um processo. Estamos, então, no limiar do começo de um novo ano, de um novo estilo, de novas oportunidades, de novas situações. Então, esse ano que já está findando na nossa vida, na nossa caminhada, ele ficará de lado, não deixará de fazer parte da nossa existência, das nossas conquistas, é claro, mas ele não ocupará a linha de frente. Nós estaremos já lidando então com um novo ano. Então a vida nos oferece todas essas oportunidades de transformações. Muitas vezes a pessoa está trabalhando e ela então fica desempregada. É uma nova situação que surge na vida dela. Ela está desempregada, surge a oportunidade do trabalho. Ela termina uma relação afetiva, surge uma oportunidade de iniciar uma outra relação. Ela deixa uma cidade, vai para uma outra cidade. Então, são várias as situações que nós temos desse tipo de separação, de recomeço, que ocorre na vida de qualquer pessoa, em qualquer profissão, que ocorre também na vida do espírito. Então, lá no livro Nosso Lar, psicografado pelo médium Franciscano Xavier, de autoria do espírito André Luiz, nós vamos ver que o espírito André Luiz, ele fica um longo período, né, vários anos, numa região aqui mesmo na crosta terrena, né, junto de nós, denominada umbral, e ele fica ali por vários anos, mas aí surge a oportunidade do recomeço, surge a oportunidade de uma nova vida, de uma nova oportunidade, um novo refazimento, para que ele possa, então, a partir dali, com um outro estilo de visão, de entendimento, de disposição, recomeçar a sua caminhada. Então, a vida nos oferece situações novas, não são perdas, não é? Não são situações que nós não tenhamos condições de conviver com elas, em absoluto, porque, como diz o evangelista João na primeira carta, ele nos fala que Deus é amor, né? É 1 João 4:1. Então ele diz que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é óbvio que quando Deus cria a sua obra, é óbvio que ela está toda nimbada de amor, ela está toda envolvida nesse sentimento maior. E dessa maneira, então imagine se o pai ou a mãe, quando vai orientar um filho, busca orientá-lo, fortalecendo-o diante de perspectivas desagradáveis que possam surgir de uma situação qualquer, então Deus terá uma visão menor, mais estreita do que os pais amorosos? Claro que não, em absoluto. Então Deus, naturalmente, ele nos permite as várias situações e elas surgem porque nós temos com elas algum tipo de afinidade. Não há nada que fuja desse processo. Então, a orfandade, esse nome, tem um significado muito mais profundo do que a sua significação tradicional traz para nós, né? E sempre existiu, por parte
da misericórdia divina do Cristo e dos espíritos que agem em nome do Senhor, nos amparando, nos intuindo, sempre houve essa preocupação para que nós sejamos bem-sucedidos nessas mudanças. O aluno na escola, ele vai progredindo, então ele muda de ano também, é uma nova fase na vida dele. Cada cliente que o médico atenda é diferente um do outro, cada cliente que um mecânico atende, cada cliente que o pedreiro atende, é uma situação nova. Então, as oportunidades de mudanças, de transformações, elas fazem parte da natureza, elas fazem parte do progresso, elas fazem parte do trabalho, ou seja, é um conjunto de processos que vai gerar essas mudanças, essas modificações. Então, imagine se o espírito, se o corpo que ele reencarna fosse ser sempre uma criança, não passasse da adolescência, não passasse da fase adulta. Não, então a experiência ela é de uma forma abrangente, ou seja, a nossa caminhada ela vai desde o átomo até o anjo, até um espírito superior, até a plenitude do espírito. Então esse processo ele é cheio de transformações. Então cada dia é uma nova oportunidade. E só é de Deus aquilo que é do bem, aquilo que nos convida à melhora, à evolução, ao crescimento. Isso é que é de Deus. O que não for de Deus, certamente está ligado à situação difícil. Ou seja, situação não impossível, mas uma situação difícil que também é de Deus no sentido de nos oferecer a oportunidade do crescimento. Porque nós crescemos e evoluímos na alegria, mas também quando chegamos na fase da tristeza, também aí é a oportunidade do crescimento. Nós evoluímos na saúde, mas também a doença representa oportunidade de evolução, de crescimento, e tanto da doença para a saúde, com a cura, que é o que todo enfermo sempre almeja, sempre busca, e isso é algo natural, e, e outras modificações também, isso faz parte da natureza, né? Isso faz parte da nossa caminhada. Então, lá na nossa querida Igreja Apostólica Romana, nós temos, então, aquele ritual todo do batizado, né, do batismo, e no curso para o batizado, sempre lá o irmão que está protagonizando aquilo ali, ele sempre lembra aos padrinhos que na ausência dos pais, na chamada orfandade dos pais, dos filhos, então ali, a ausência dos pais, os padrinhos irão assumir, então, o compromisso de encaminhar aquela criança, aquele ser, diante da vida. Então, nós vamos observando toda uma preocupação que há, e isso é óbvio, que isso não surgiu assim por acaso, ao vento, não. É óbvio que, como lá no livro Pão Nosso, no capítulo intitulado As Testemunhas, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel, é uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo diz assim para nós, ó, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, todas essas intuições dignas, elevadas, que nos convidam ao crescimento, claro que são de origem divina, do Cristo, da espiritualidade maior, com essa preocupação de não nos deixar a sós, de que nós não tenhamos que defrontarmos com situações que não estejamos fadados à vitória, a vencermos aquele obstáculo, que nada mais é que uma oportunidade, então, para que nós coloquemos em prática os valores que estão dormitando em nós. Então, toda situação de mudança que surge, toda situação nova que surge, Deus, na sua misericórdia, ele não seria imprevidente, então, de nos submeter a algo sem o devido conhecimento, sem uma ponta, né,
de fiada, para que nós possamos nos agarrar e, a partir dali, então, com simplicidade, com humildade, na vigilância, na oração, rogando, né, ao Espírito bondoso, rogando ao santo da devoção, se o irmão desenvolve a sua fé no meio católico, ou rogando ao Espírito Santo, se o irmão desenvolve a sua fé no meio evangélico, não importa. Deus está em tudo e Deus está em todos. Isso é uma verdade universal. Ainda não é uma verdade universal, é todos nós estarmos em Deus, estarmos com Deus. Um dia isso irá prevalecer. Claro que não há como isso prevalecer em um mundo ainda dentro das categorias que Allan Kardec coloca para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai, como um mundo de expiação e provas, que é o nosso amado planeta Terra, que nos dá a oportunidade, né, sob a égide do Cristo e dos bons espíritos, desta evolução, deste crescimento, uma plenitude do espírito. Então engana-se redondamente quem imagina que essa mudança, essa transformação que nós estamos falando, que ela ocorra somente aqui de uma residência para outra, de um bairro para outro, de um estado para outro, de um país para outro. Não. O espírito, ele é imortal, não é? E Deus criou o espírito numa trajetória universalista e não numa trajetória localizada, mínima, restrita, em absoluto. Então, a restrição que há é com relação ao corpo físico. O espírito fica restrito à capacidade, então, daquele corpo aí, que, na verdade, está de acordo com a necessidade, com o merecimento do espírito para a sua caminhada evolutiva, no processo da sua libertação mesmo. Essa que é a razão maior. Então, nós vimos aí, lá também na nossa querida Igreja Católica, então, desde cedo aí já no batizado, essa preocupação com o amparo, com a proteção, com o encaminhamento para que nós não nos sintamos sós, não nos sintamos, então, facilitados para que sejamos envolvidos em situações de solidão, em situações de dificuldades que muitas vezes são avultadas, porque o ser, no momento de invigilância, ele se deixa envolver por esta vibração. Facilita todo um processo, e aí tem dificuldade, então, para se encaminhar, se reencaminhar. Mas é óbvio que, como Paulo diz, né, todos nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhos, então nós não estamos sós. Se no momento assim, dessa transformação que muitas vezes não é agradável, dessa espécie de orfandade, não é? Basta que o ser cante um hino, mude a vibração, deixe a orfandade da tristeza e vamos buscar a alegria, vamos fazer uso do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de escolha, porque nós somos espíritos dotados de inteligência, dotados, então, desse imã divino que nos atrai para a elevação. Então, todo tipo de vício, de paixão, de cunho moral, originário em comportamento desajustados, isso não é de Deus em absoluto. Isso é aquele joio que será cortado, que será retirado. Mas é preciso, então, que o ser, naquele momento, por que é que ele não diz, oh meu Deus, me ajuda, né? Fala lá o nome do santo de devoção, lembra do espírito, peça o socorro. Então, se lembrar de uma oração, faça oração com calma, com serenidade, para você ir sorvendo, e tomando, ingerindo dessa água viva, que é a vibração divina, que está aqui entre nós, através do Evangelho, através dos benfeitores espirituais, não é somente nos momentos de dificuldades, não. Claro que não.
Não é somente nos momentos em que parece que nós esgotamos todos os recursos, que Deus esqueceu de nós, em absoluto. Então, o ideal é que nós sejamos precavidos, prevenidos para as possibilidades de mudanças, que são muito reais na nossa caminhada. Então, quando nós criamos o hábito do fortalecimento da oração, da vigilância, o hábito da oração, quanto mais vezes, melhor. Porque quanto mais a pessoa repete algo, aqui nós estamos falando agora da matéria bruta, né? Quanto mais ela repete algo, melhor ela fica naquilo. Então, quanto mais ela vai dirigindo o carro, mais apta ela fica à condução do veículo. O cirurgião, quanto mais cirurgia ele faz, então mais competente, mais capacitado ele fica, o pedreiro, o mecânico, e tudo na vida é assim. Então, por que não criar o hábito da repetição, né, da oração? Então, uma oração pela manhã, uma tarde ou à noite, nós não vamos ficar isentos das mudanças, das novas situações. Não existe isso em absoluto. Nós vamos ver o Cristo em todo momento, as situações variadas que os evangelhos retratam. Paulo e Estevão, as situações variadas no livro Paulo e Estevão, né? Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, do Emmanuel e do Chico. Então, isso faz parte da natureza, isso faz parte do progresso. Uma hora está chovendo, daí a pouco a chuva para, depois vem o sol. Tudo é dessa maneira. Mas é preciso que o nosso espírito esteja fortalecido para que ele não fique, então, assim, igual uma folha de bananeira, ao léu, ao vento, vai para lá, vem para cá, de forma inopinada. Não. O espírito precisa entender que ele é senhor de si, que ele é senhora de si. Ou seja, ele tem essa capacidade, esse discernimento. Que o corpo físico que ele usa é um presente que Deus lhe deu para a sua evolução. Esse corpo é da sua responsabilidade. Esse corpo pode ser transformado, pode ser melhorado também através da nossa vigilância. Então, como está no Evangelho de João, no capítulo 14, então João Evangelista diz assim para nós, ó, capítulo 14, versículo 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então imaginemos uma situação, a pessoa às vezes está num processo de enfermidade, né, onde os médicos, não há nenhuma situação de alento para que haja uma cura, para que haja uma libertação na visão material, porque na visão espiritual seria a morte, né? Na visão material, a libertação seria a cura do corpo, o reequilíbrio celular, e a pessoa retornar. Então, quando o Cristo já houvera previsto, né, o seu retorno à vida espiritual, seria preso, crucificado, morreria, ressuscitaria ao terceiro dia. Então ele já tinha falado isso na sua conversa com os apóstolos. Ele já tinha, os apóstolos também já haviam presenciado no Monte Tabor, lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, versículos 1, 2 e 3, ou é capítulo 16, não, acho que é 17 mesmo. Então, no episódio da Transfiguração, os apóstolos tinham presenciado o diálogo do Cristo com Moisés e Elias, que já tinham morrido há muitos séculos. E o Cristo conversa com os dois em espírito. Então, eles já tinham essa certeza da continuidade da vida. Então, o Cristo já começa a preveni-los para essa situação. Então, muitas vezes, ocorre na família consanguínea também, parente está em uma situação que os próprios médicos já não veem uma possibilidade, então, do retorno à vida corpórea, à vida rotineira do dia a dia. Claro que não são momentos fáceis em absoluto, né? Esse momento de mudanças, de separações, e principalmente quando há um apego maior, quando há uma dependência maior.
Então a pessoa sente isso, tanto dependência material como dependência afetiva. E essa lembrança boa que se tem, esse desejo abençoado que se tem, essa vibração elevada que se sente, representa algo grandioso, porque demonstra um alto grau de afetividade, de amizade, de respeito, que foi construído ao longo de décadas. Então, isso não é ruim em absoluto, mas é óbvio que um apego um pouquinho maior também vai exigir um esforço um pouquinho maior para que esse laço possa, então, ir se desfazendo. E o Cristo, então, quando ele fala isso com os apóstolos, eles não acreditam naquela situação, porque a partir do momento, então, como seria a vida sem o Cristo para eles? Porque qualquer dificuldade maior que havia, eles tinham a quem recorrer. E eles não eram buscados assim pelas autoridades em absoluto, com olhos, né, de punição em absoluto. Eles desejavam era o Cristo. Então, naquela passagem lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz assim, a fé transporta montanhas, no item primeiro, onde aquela criança com uma enfermidade de cunho mental, né, ela ora pulava no fogo, ora pulava na água, e o pai então já tinha buscado, né, é, curar a criança com a medicina convencional, não resolveu a questão, então aí busca o lado espiritual. E os apóstolos então tentam curar a criança, fazer com que houvesse uma separação então daquele irmão desencarnado que estava junto dela, protagonizando todo aquele processo desagradável, eles não conseguem também. Só que o pai então recorre ao Cristo. Agora, e se o Cristo tivesse falecido naquele momento ali, então naquela situação, naquela emoção presencial, não seria possível, porque o Cristo teria falecido. É claro que nós não ficaríamos órfãos, então teria um bom espírito ali amparando naquele momento, possibilitando dentro do merecimento. Mas nós estamos aqui na letra do Evangelho da passagem lá. Então, só para mostrar assim como era a dependência dos nossos irmãos, dos 12 apóstolos ali, da presença do Cristo naquele momento ali. Então, quando o Cristo fala com eles sobre essa realidade que se aproximava, eles, de alguma maneira, ficam inquietos, né? Ficam inquietos. E é natural que seja dessa forma. Imagina uma pessoa que foi comunicada de uma mudança na vida dela, não é? Em qualquer nível, né? Um trabalho, vai ficar desempregada. Qual esse período entre a comunicação e o desenrolar do fato? Então, imagina os apóstolos entre o período em que o Cristo fala assim com eles e até a morte, até a crucificação, ou seja, com o processo ocorrendo, e também a insegurança deles, porque é óbvio que quanto mais robusta é a fé, mais fortalecido é o espírito e mais os valores espirituais, então, que aquele espírito desenvolveu em reencarnações passadas, obviamente, porque nada vem assim no ar, é de mão beijada com toda facilidade. Tudo é resultado de um esforço, é de uma conquista. Então, se você tem um diploma, isso não veio no ar assim facilmente. Se você tem um dom em alguma área, isso não veio assim no ar também. Isso é consequência de muitas reencarnações, é de muito esforço, de muita prática, é do amparo, da intuição, da espiritualidade, que vai te ajudar, que vai nos ajudar nesse propósito. Então, é óbvio que os apóstolos, naquela possibilidade, eles ficam inquietos diante da perspectiva. Porque o que é que será que me espera ali depois da esquina, lá depois daquela curva, na semana que vem, nessa nova situação? Como que eu vou me resolver? Como que eu vou conviver com esse tipo de situação? É óbvio que as energias, as emoções,
todas são atraídas pelos nossos pensamentos. Então, o pensamento, uma instabilidade emocional, ela apresenta não uma obrigatoriedade, mas ela apresenta uma tendência a atrair, então, vibrações e emoções equivalentes. Então, o Cristo, percebendo essa situação, como às vezes aquele parente moribundo que está prestes ao retorno à vida espiritual, procura tranquilizar quem está ficando aqui na reencarnação. Procura, então, fortalecê-los, não desanimá-los, buscar, então, dar-lhes ciência acerca de várias situações, para buscar facilitar ao máximo, então, a nova caminhada. Nós somos assim. Então, o Cristo vai ser diferente? Não. Então, é onde que ele fala, né? Eu não vos deixarei órfãos, né? Estarei sempre convosco. Mas como que os apóstolos vão entender uma situação dessa, se aí ele já tinha morrido e em espírito? Então, como que seria isso, né? Aí lá no capítulo 14 aqui do Evangelho de João, que é esse mesmo, então o Cristo diz assim, que ele vai enviar o Consolador, o Espírito de verdade, que ficará eternamente conosco. Então, quando ele fala o Espírito de verdade, ou seja, qual a missão do Espírito de verdade? Trazer o Espírito da verdade para nós. Ou seja, mostrar o lado espiritual do Evangelho, aquelas mensagens que o Cristo não poderia falar para nós, para os irmãos reencarnados na época, porque nós, os irmãos reencarnados, não estavam em condições do entendimento. Então ele fala que ele enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, para ficar eternamente conosco. Ora, se vai ficar eternamente conosco, não pode ser algo mortal, não pode ser algo, então, que vai ter um fim na visão humana, né? A morte, que não é um fim, é uma transformação, né? Na verdade, não é algo que termina em absoluto, mas é uma transformação. O espírito parte para uma nova etapa, como nós falamos, Moisés e Elias no Monte de Tabor, não vamos esquecer disso, né? No Evangelho de Mateus, na Transfiguração. Então, é claro que o Cristo, buscando consolá-los, fala: não, não vos deixarei órfãos. Mesmo porque e o Cristo, na sua capacidade de mestre, ele sempre busca, então, verdades do Espírito, mas em cima de exemplos da matéria, ou seja, numa analogia de mestre, para que, se não compreendêssemos a mensagem, o lado espiritual da mensagem, futuramente compreenderíamos com o advento do Consolador, do Espírito de verdade, mas naquele momento nós teríamos, então, naquela analogia, um exemplo material do dia a dia com o qual ou nós convivíamos de forma direta ou conhecíamos alguém e a sua realidade decorrente daquela situação, no caso dos órfãos. Então, uma criança órfã naquela época, imagina que perdeu o pai, a dificuldade da mãe, mas era infindavelmente maior do que hoje. Então, o Cristo pega aquela orfandade, aquela novidade que surgiu, aquela dificuldade que surgiu, e que todos conheciam muito bem as consequências daquela realidade, então não somente para a criança, mas para a viúva também, e ele utiliza isso, mas para nos falar dos valores espirituais que ele trouxe a mensagem do Evangelho, que tanto agradou, que tanto confortou, consolou, encaminhou inúmeros irmãos do plano físico e do plano espiritual, não somente com as enfermidades de cunho orgânico, mas enfermidades também de cunho psíquico, enfermidades que a medicina não conseguia resolver. O Cristo, então, estendendo as mãos, ele operava essas curas maravilhosas. Ele operava, ele doava.
isso não significava, como não significa ainda hoje, que a pessoa que recebe a manifestação de um reequilíbrio orgânico, ela vai fazer bom uso daquela nova situação que lhe foi oferecida. Aí já é uma outra situação, porque o que importa é doar, o que importa é servir, o que importa é auxiliar, o que importa é fazer o bem. Agora, o outro lado da moeda já é da responsabilidade de quem recebeu. Então, o Cristo, ele percebendo a ansiedade nos apóstolos, os apóstolos tinham famílias também, tinham parentes consanguíneos, então, naturalmente, eles comentavam quando chegavam em casa também. É, como dizer que Pedro não comentava com outros pescadores, então, as maravilhas que ele ouvia, que ele via na sua residência em Cafarnaum, as várias situações, o apóstolo Pedro, que é o apóstolo mais citado nos 4 evangelhos, nós vamos vê-lo citado também presente em situações, entre aspas, não é? De primeira linha, porque o evangelho é todo de primeira linha, mas em situações assim, de mais destaque do evangelho, o apóstolo Pedro está ali. Então, o Cristo, para consolá-los, então diz que não os deixariam órfãos, em que pese eles não compreendessem, não é? Mas quando Jesus diz assim, está eternamente conosco, ele não está falando, então, de uma pessoa, não, em absoluto, é de um espírito reencarnado, não, porque aí nós já tínhamos ele entre nós, como um espírito encarnado, nós já tínhamos Moisés entre nós, como um espírito reencarnado, então nós já tínhamos um roteiro, nós já tínhamos conhecimento. E aí ele então retorna ao plano espiritual e promete o Consolador. É claro que nós vamos ver várias situações, não é? Na literatura espírita, então, dos espíritos, dos apóstolos, melhor dizendo, aguardando a ressurreição, o reaparecimento dele, toda aquela ansiedade também. E da mesma maneira que ele prometeu, ele reaparece, então, ressuscita, né? Reaparece aos apóstolos e mostrando que ele continuava vivo. Então, qual a razão do desespero, de achar que estavam sós, estavam órfãos, né? Então, nós vamos ver ele se mostrando em várias oportunidades dos evangelhos, depois que o corpo físico dele tinha falecido, ou seja, nos consolando e nos confortando. Então, ele promete o Consolador, ou seja, que viria ficar eternamente conosco, portanto, a orfandade deixaria de existir e nos diria muitas coisas que ele não pôde dizer, porque nós não estávamos em condições do entendimento, e diria para nós muitas outras coisas, porque nós já estávamos, então, na vinda do Consolador, na capacidade dessa compreensão. Da prática, aí é uma outra história. Da exemplificação, então, nem se fala, mas o conhecimento, a teoria, nós temos. Então, dessa maneira, nós vamos entender pela doutrina espírita o que é perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, não é a pessoa contar uma vez, 2 vezes, até 490 e está tudo resolvido. Não é. Muitas vezes basta uma vez, basta duas, ou precisam 5, sei lá, cada irmão, cada irmã. Analise a realidade da sua emoção, principalmente aquela emoção que surge de forma inesperada, ou seja, a pessoa nem de leve imagina e ela vira a esquina e dá de frente, frente a frente, com aquela pessoa que lhe causou uma dificuldade enorme na sua vida, em qualquer nível da sua relação, e que ela nutre, então, por aquela pessoa que surge repentinamente uma mágoa, um ressentimento, um rancor enorme, que ela, às vezes, quando se lembra, sente até dor de cabeça, sente arrepio. Ora, então,
esse não existe um espaço num coração assim. Na verdade, existe, existe. Existe o espaço porque Deus está presente em tudo e em todos, né? Mas o espaço é muito restrito que o ser oferece a Deus quando ele guarda dentro de si uma emoção desse nível, um espaço muito pequeno. Então, a lei de Deus está na nossa consciência. Como nos fala Kardec, os espíritos, na questão 621 de um livro dos espíritos, ela está na nossa consciência. Mas qual o espaço que eu permito que ela ocupe na minha consciência? Então, se os meus pensamentos são pensamentos desarvorados, distanciados da misericórdia divina, da vontade do Cristo, expressa no Evangelho, isso vai ocupando um espaço indevido, porque o espaço devido é de Deus. Ali é o espaço da lei divina na consciência. Então, esse é o espaço devido. E se esse espaço devido é ocupado de forma indevida, isso vai travar um combate interno de cunho desastroso, porque o ser vai começar a sentir dificuldades em situações muitas vezes fáceis de serem resolvidas, porque aquele momento ali, então, foi um momento em que, numa invigilância, se foi permitido que isso ocorresse. E tempo de mudança é o ano todo. Mas nem sempre o ano todo o ser está disposto. Então, que tal, né? Começar a pensar agora nessa oportunidade de mudança, nesse ano novo que surge, então novas atitudes. Novas atitudes. Atitude é a parte prática do pensamento. Pensamento é a causa, o sentimento é a causa. Então, que tal começarmos a pensar o que é que o Cristo, então, desejava com isso perdoar? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É óbvio que o milagre não existe. Tudo que ocorre está dentro da lei de causa e efeito. Mesmo que eu não conheça a causa que gerou o ápice da situação, que muitas vezes é denominada de milagre, mas aquilo houve uma causa real, uma lógica, uma coerência que gerou aquilo. Então está dentro da lei de causa e efeito, dentro do merecimento, dentro da nova situação que é oferecida àquele ser, uma oportunidade de renovação. Então é óbvio que não é de repente, assim, absoluto. O Cristo sabe disso, que nós iremos modificar-nos repentinamente. Não é. Mas o que é que custa, então, envolver na oração aquela pessoa? A mesma oração que você faz do fundo do seu coração para o seu filho, para quem lhe fez o bem, para quem você é grata. Por que não dá uma oportunidade, então, ao autor de uma ingratidão de também começar a trabalhar essa transformação, essa modificação? E com o passar do tempo, a pessoa vai percebendo que ela vai se sentindo tão leve, tão aliviada daquele processo, muitas vezes daquelas dificuldades que acabava exteriorizando no corpo físico como um efeito de uma causa que está no espírito. Então, é óbvio que se a pessoa ainda não conseguiu se encaminhar, por que não fazer uso da oração? Não fazer uso da prece? Por que não pedir ao espírito da sua devoção ao santo, então pedir ao Cristo um auxílio, uma ajuda, porque você já tem um entendimento que o resultado, a consequência daquilo está eclodindo sobre você mesmo, sobre você mesma. Então, por que não buscar, então, se libertar disso? Deixar isso para trás. E aí pedir, então, aos benfeitores espirituais este auxílio. Então, você pode até pensar que eles não virão. Às vezes, a pessoa chega numa situação tal, com tanta dificuldade, que a fé dela é uma fé, então, menor que um grão de mostarda, como na passagem que nós citamos
lá da fé transporta montanhas. Meu amigo, minha amiga, mas quem pode te garantir que o pouco com Deus não é muito? Então você não se lembra lá do óbolo da viúva, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo? É o mínimo, mínimo aos meus olhos, mínimo aos seus olhos, provavelmente, mas aos olhos da espiritualidade, aos olhos de Deus, aos olhos do Cristo, não, em absoluto. Basta o nosso mínimo para que a misericórdia divina, o amparo dos benfeitores espirituais possam ampliar isso, possam então descobrir muitas vezes a candeia que eu estou escondendo, que eu não estou demonstrando, estou guardando para mim, e é dando que se recebe. Olha o Francisco de Assis, é amando que se é amando, é perdoando que se é perdoado. Então você vai entender que você vai se sentir tão bem, tão livre, perdoando. Aí você vai falar assim: meu Deus, eu não perdoei aquela pessoa coisa nenhuma. Eu perdoei foi a mim mesmo, viu? Que danado, que peso que eu tirei dos meus ombros, que incômodo na minha nuca, que dor de cabeça terrível, aqueles arrepios todos. E aí você então não vai se esquecer nunca mais desse caminho. Bom, então a doutrina espírita vem aí nos falar da reencarnação, vem nos falar da pré-existência da alma, vem nos mostrar esse lado maior da vida, através da mediunidade. Mas aí, em algum lugar deste universo, em algum planeta, em março do ano passado, surge um danadinho invisível aos nossos olhos, um vírus, e aí nos deixam órfãos da campanha do quilo, nos deixam órfãos da reunião pública, nos deixam órfãos da reunião mediúnica, nos deixam órfãos do passe, nos deixam órfãos da casa espírita. Que dificuldade! Meu Deus! Então, quanta situação, às vezes, até de depressão e dificuldades maiores, mas é óbvio que nós, mesmo que o pensamento seja em um momento de orfandade, nós não ficamos órfãos. Os benfeitores espirituais não nos deixaram órfãos, em absoluto. Continuaram, continuam conosco, só que permitiram que nós utilizássemos a candeia. Afinal, quantos anos de estudo da doutrina espírita, do Evangelho, de participação de tarefas, então, assistindo a aula na sala, aí chegou o momento, então, não é da orfandade, é o momento de nós utilizarmos os valores que já tínhamos em nós. Então, é óbvio que, se deixamos de ir à casa espírita, deixamos de participar das tarefas, ou seja, de beber da água viva diretamente na fonte da água viva, porque é óbvio que a espiritualidade ela está conosco o tempo todo em todos os lugares, mas não podemos negar, então, o foco enorme de luz que resplandece sobre as instituições religiosas voltadas para o bem. Então, por isso que a pessoa, muitas vezes, assistindo uma palestra presencialmente, participando de uma tarefa presencialmente, ela então sentia toda aquela alegria, toda aquela vibração superior. Mas então não é a orfandade que chegou, chegou a vontade de nós, então, nos recolhermos em nós mesmos para uma reflexão interior sobre o que é que eu tenho feito dos aprendizados, das leituras, dos trabalhos, das participações nas tarefas, e agora, então, é, colocar isso em prática no dia a dia, então, nas restrições, nas dificuldades de mobilidade em vários níveis, ou seja, pouca mobilidade, então, maior paradeiro, maior estabilidade, para que pudéssemos observar mais em nós mesmos, em torno de nós, nos nossos lares, junto dos nossos familiares.
Mas é óbvio que aí precisa uma compensação também. Se estamos órfãos da atividade na casa espírita, então qual a razão de não aumentar o número de culto cristão no lar? Se antes fazia um culto e tinha todo o amparo, indo na casa espírita, as tarefas, equipes visitando o lar em momentos de oração, e ficamos órfãos disso, mas temos então já o culto no lar. Por que não ampliar o número de culto cristão no lar e dessa forma então preencher essa orfandade que surgiu? Mas é óbvio que, da mesma maneira que o ano já está indo, a doutrina dos espíritos no aspecto filosófico, religioso, científico, vai então pela ciência, já nos dando a conhecer esse admirável inimigo, entre aspas, porque veio nos convidar a reflexões profundas, fazendo parte da criação divina do universo, da misericórdia maior e desse convite fundamental para que possamos então estar colaborando nesse crescimento, nessa evolução. Então, por que não aumentar mais o número de culto cristão no lar, nos fortalecendo mais? E não é somente para um período assim, mas é prosseguir também com mais culto no lar, já que nós já estamos engateando, né, o retorno a atividades, ou ensaiando o retorno a atividades presenciais, não como antes, de imediato, mas já começando de alguma forma, dentro daquele princípio, né? É preferível pingar do que secar. E o pouco com Deus é muito, o pouco com Cristo, com a espiritualidade que age em nome dele, então isso é que nos fortalece e que nos ampara. Então, todos nós estamos aí amparados nesta caminhada que Deus nos permite. Nós estamos nos encaminhando para o término do nosso estudo, né, dessa noite. Aí nós escolhemos uma lição do livro que eu acho que muitos irmãos aí, muitas irmãs já devem conhecer, e eu tenho certeza que na biblioteca, né, aí da nossa casa espírita, do Grupo Espírita Lares Unidos tem, né? Esse livro, Segue-me, é o título do livro, é psicografado pelo médium Franciscano Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. Capítulo 51, e o título do capítulo é Na Difusão do Espiritismo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Na condição daquele Consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências. Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que se lhe imprimem nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo? Nesse sentido, recordemos os primórdios da codificação, da codificação kardeciana. Preocupado com o mesmo assunto, Allan Kardec formulou a questão 789 de O Livro dos Espíritos, a qual os seus instrutores espirituais solícitos responderam: certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais.
Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Certifiquemo-nos, pois, de que na difusão dos princípios espíritas estamos todos em luta do bem para a extinção do mal, e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Então, toda mudança, ela, ela certamente vai mexer com aquelas situações cotidianas, corriqueiras do dia a dia. E quem, então, desfruta daquela situação, quem acha que aquilo ali é a plenitude, é óbvio que vai usar todos os recursos possíveis para poder não perder aquela situação. Como? Começando por desacreditar as novas ideias que surgem. Mas no caso da doutrina espírita, quem fundou o espiritismo, então foi um corpo de espíritos denominados espíritos de verdade. Ou seja, trazendo a verdade espiritual para nós. E tendo, então, toda uma equipe espiritual nesse planejamento, nessa execução. Então, é óbvio que os espíritos maiores, eles não ficam na dependência de uma pessoa para poder disseminar essas ideias em absoluto. Ou seja, os ensinamentos, eles são, então, divulgados em todo o planeta, em vários grupos espíritas, e ninguém, então, fica detentor daquela informação como se fosse algo, então, de propriedade daquele ser ou daquela instituição em absoluto. Então, durante o sono físico, então, as revelações vão sendo feitas, então, durante o dia, através da mediunidade, mas essa realidade ela vai chegando. E como ela é de cunho universal, então também ela não se restringe à doutrina espírita. Então, assim, nós temos manifestações de irmãos desencarnados, de espíritos também, em outros segmentos religiosos. Temos, e aqueles irmãos, então, que dão aquelas passividades, são médios também, porque naquele momento eles, então, são intermediários entre o plano espiritual e o plano físico. Então, a mediunidade não é atributo da doutrina espírita em absoluto, essa capacidade de trazer informações do mundo maior para nós que estamos aqui reencarnados. Ela eclode, então, em todos os setores, porque assim é da vontade do Cristo, assim é da vontade de Deus, e por consequência da vontade dos espíritos fiéis ao Cristo. E de épocas em épocas, esses espíritos, então, eles vão reencarnando e a mensagem vem surgindo. Então, não é por acaso que nós temos esta obra, por exemplo, nós citamos aqui Segue-me, na psicografia do médium extraordinário Francisco Cante Xavier, em absoluto. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, são 21 horas, nós estamos chegando ao final, né, aí do nosso estudo, da nossa exposição, agradecendo aí a Messi, que nos convidou, né, nos deu essa oportunidade, a coordenação da casa, a todo irmão e irmã que nos vê nesse momento nos dois planos da vida, de coração eu agradeço pela sua paciência, pela sua boa vontade de nos ouvir. Uma noite de muita paz, de muita alegria, um ano novo, então, repleto de bênçãos e, sobretudo, de fé nessa reconstrução, nesse recomeço. Oportunidade abençoada que Deus nos dá. Boa noite, muita paz a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, Laci. Estamos aí fechando, né, mais um ciclo 2021. E fechando com chave de ouro, né? Deixa eu dar voz aos internautas aqui, né? Vou te agradecer e aproveitar e dar voz aos internautas, tá? A Ivane Machado está dizendo aqui, ó. Obrigado aos trabalhadores do GELU, obrigado, irmão Laci. Grande abraço. Que 2022 seja de paz, saúde, alegria para todos nós. Fé sempre. A Messa também deixou um recadinho aqui. Abração.
Laci, gratidão por fechar com chave de ouro as palestras das terças-feiras, trazendo excelentes esclarecimentos. Abraços, feliz 2022 a todos. Com saúde, paz e luz. A Simone também está se manifestando aqui, né? Muito obrigado. Gratidão, Laci, pelos ensinamentos. Então, muito obrigado, Laci, né, por aceitar o nosso convite, por compartilhar conosco os seus conhecimentos, compartilhar conosco essas reflexões, né, que 2022 seja realmente cheio de paz, de luz, de amor, todas as coisas boas, né, que fluem de mais alto em todas as nossas vidas. O João Lúcio também está aqui na área. Aqui, ó. Obrigado, Laci. Grande Luz João. E alegria em seu coração. Saudade, amigo. Muita saudade. Um abraço, viu? Feliz Ano Novo. Então, Laci, para a gente encerrar, eu gostaria de te pedir fazer uma prece, né, de agradecimento, de fechamento, do fechamento do estudo, né, e fechamento também desse ano 2021, por favor. É possível? Com certeza. Nós que agradecemos mais esta oportunidade, né? Assim, Deus, nosso Pai, de infinita bondade, Jesus amado, Mestre querido, companheiro sublime de todos os momentos, absolutamente todos os momentos da nossa caminhada. Amigos espirituais, benfeitores, benfeitoras, que não medem esforços para nos amparar, nos fortalecer nesta caminhada abençoada. Aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais uma noite de muitas bênçãos, de muita luz, pelo aprendizado que o Senhor nos faculta, estejamos no plano físico, no plano espiritual. Se ainda pedimos ao Senhor, é porque bem sabemos da necessidade que temos da sua misericórdia. Assim pedimos que nos abençoe. Que abençoe, Senhor, esse grupo espírita, Lares Unidos. Abençoe o seu corpo de tarefeiros e tarefeiras, os seus lares. Fortaleça a todos na fé, Senhor, no recomeço da caminhada, com o Evangelho na condição de cristianismo redivivo. Senhor, fortaleça na sua paz. Nós pedimos por esse nosso amado Brasil, pelo nosso amado planeta Terra, que acolhe, Senhor, bilhões e bilhões de irmãos reencarnados e desencarnados. Todos nós necessitados dessas vibrações de equilíbrio, de luz, de paz e, sobretudo, sabedoria que emanam das páginas do Evangelho. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado, Jaci. Uma boa noite para você, boa noite aos amigos internautas. Quer dar um tchauzinho para a turma aí? Muito obrigado, Stanley. Obrigado, Messi, João Lúcio, Ivane, grandes companheiros, né, que a gente teve a oportunidade de estar abraçando e estamos vendo a hora, né, o momento de abraçá-los novamente. Um abraço a todos os demais que nos ouviram aí também. Muita felicidade, que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós também. Um ano de muita plenitude em tudo para todos vocês, para todos nós. Boa noite. Boa noite. Né? E lembrando que na semana que vem, né, vai ser o dia 4, a primeira do ano, viu, gente? E quem quiser, quem se sentir à vontade, quiser compartilhar a nossa palestra no salão, né, no salão da nossa casa lá, né, estamos aguardando a todos vocês. Né, se vocês, né, para as pessoas se sentirem à vontade, né, gente? Se você ainda tá com, né, tem receio, se você não quer comparecer, ótimo, né? A palestra também vai ser transmitida online, via o YouTube de novo, tá? Então, feliz ano novo a todos. Semana que vem nos vemos, se ele permitir. Boa noite, tchau. Fique com Deus, tchau.